não tenho dúvida de que o Espírito Santo começou a fazer algo novo na nossa nação. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje tem tudo a ver com aquilo que nós esperamos sobre o Brasil. Tudo a ver com o que nós esperamos e temos profetizado nesses dias. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Em Josué 3, verso 5, depois Hebreus 12, 14. Vamos estar projetando aqui também para vocês. Eu vou falar hoje um pouco sobre esse assunto, em busca da santificação. Amém? Vamos ler esses textos. Diz assim Josué 3:5. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Deus fará maravilhas no meio de vós. Amém? Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Feche um pouquinho os seus olhos. Pai, mais uma vez nós nos submetemos à tua palavra. Pai, em nome de Jesus, vem aqui falar com a tua igreja, assim como o Senhor tem falado comigo através dessa palavra, assim como o Senhor já falou à tua igreja pela manhã. Eu peço, Espírito Santo, age nesse lugar, traz a revelação da sua palavra, porque o que nós queremos, Senhor, é ser cada dia mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos vivido nesses dias algo singular em nossa nação, e eu confesso que há uma expectativa no meu coração com relação àquilo que Deus vai fazer em nossa nação. Muitos de nós usamos as mídias sociais nesses dias para poder, de alguma forma, expressar os valores dos céus no meio de comunicação dos nossos relacionamentos. Mais do que uma eleição, mais do que um personagem ou alguns personagens, nós nos movimentamos nesses dias para profetizar e para declarar que o reino de Deus venha sobre o Brasil. E o reino de Deus, ele não vai vir sobre uma nação na figura de um homem, de um governo. O reino de Deus virá sobre esta nação através de nós. O reino de Deus será implantado aqui no Brasil e nas nações da terra, através de mim e através de você. Amém? Você crê nisso de fato? Você pode crer nisso? E existe esta inquietação na liderança da igreja, líderes sérios, profetas da igreja. Como nós podemos impactar a sociedade? Como nós podemos transformar a sociedade? Como nós podemos transformar esse Brasil? É um equívoco, queridos, grande, muito grande, achar que isso pode acontecer por pessoas com extrema autoridade. Não, essa pessoa, aquela pessoa pode fazer. Não, queridos, não. Deus liberou sobre a sua igreja uma responsabilidade, e essa responsabilidade é da igreja, essa responsabilidade é nossa. E a cada dia que nós vemos a igreja avançando em nossa nação, nós percebemos ela se multiplicando em números, mas ainda causando pouco impacto na sociedade que vivemos.
E aí nós começamos a pensar e a refletir sobre isso. O pastor Danilo tem pregado muito sobre esse assunto no Brasil, por exemplo, o discipulado. Nós somos uma grande multidão no Brasil, mas infelizmente é uma igreja que não vive o discipulado. E o discipulado é uma ferramenta de Deus para transformar a nossa vida. Então, multiplicamos sobre o Brasil, mas ainda não impactamos a sociedade. Não vemos esse crescimento da igreja causando uma mudança na cidade onde moramos, no bairro onde moramos, na rua onde moramos. E nesses dias, pensando sobre isso, orando ao Senhor, Deus me levou sobre esse assunto. A igreja, ela precisa buscar a santificação. Porque se a igreja buscar a santificação, certamente o país, a nação, ela será transformada. E o que é a santificação, queridos? A santificação, ela é um processo na nossa vida. Ela começa, como essas pessoas vieram aqui, como você fez um dia, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Ali começou algo de Deus, algo novo na sua vida. Nós que estávamos condenados, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Mas se fosse bom, se naquele dia, todas as coisas do nosso ser, da nossa alma, do nosso corpo fossem transformados ali. Embora no Espírito nós recebemos a salvação instantaneamente, através da confissão, a nossa vida com Deus, ela passa por um processo. A cada dia, a cada manhã, nós precisamos avançar, precisamos querer melhorar no Senhor. Eu olho para alguns conhecidinhos aqui, aqueles mais íntimos meus, né? E eu olho assim, uau, pessoas que eu vi chegando no Senhor, pessoas que eu vi dando os primeiros passos, vindo à frente, e eu falo assim, como melhoraram eles? Olha gente, eu olho para vocês aqui, gente, como vocês são bonitos, vocês são lindos, mas olha, eu não sei se você tem a foto lá, de quando você entregou sua vida para Jesus. Você estava derrubadinho, irmão. Você estava acabadinho, hein? É ou não é? É assim ou não é? Teu irmão, ele está ali assim, ó. Olha, querido. É verdade, hein? É verdade. Por que isso, queridos? Porque quem reinava sobre nós, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, era o pecado. Na realidade o espírito nem dominava, porque o espírito estava morto, né? Então aí o diabo ele se andava com a nossa vida, e o pecado na nossa vida trouxe severas distorções, grandes distorções. Mas a partir daquele instante que nós fizemos uma aliança com Jesus, começou na nossa vida um processo de santificação. E é em busca dessa santificação que vai esse desejo de melhorar cada dia, de crescer cada dia, de tornar-se cada vez mais parecido com Cristo Jesus, é que vai impactar as pessoas, vai impactar a nossa família, vai impactar a nossa casa, vai impactar a rua onde moramos, vai impactar o Brasil, a nossa nação, e vai transformar toda uma sociedade. Então a santificação é essa ação do Espírito Santo dentro de nós. Quando nós dizemos sim a Ele, quando nós respondemos ao chamado de Jesus, o Espírito Santo entrou em nós, veio fazer morada, encontrou tudo bagunçado, encontrou tudo revirado, mas o Espírito Santo, paulatinamente, cada dia, cada manhã, ele veio melhorando, e ele vem melhorando a nossa vida.
E esse é o nosso desafio. O nosso desafio é cada dia parecer menos nós mesmos, menos o velho homem, e sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio, queridos. Isso nós podemos chamar um processo de santificação. E como igreja, nós não podemos nos acomodar, amém? Nós não podemos nos acomodar nisso. Puxa vida, olha, Deus fez tanta coisa na minha vida. Que bom, que bom, que bom. E aí você olha para o dia de amanhã. Deus quer fazer mais, Deus quer fazer maravilhas, mas Ele está esperando a nossa santificação. Ele está esperando uma resposta a este processo. Ele quer fazer isso. É Ele que faz na realidade isso. Mas parte de decisões diárias da nossa vida. Levítico 19, 2, verso 2 diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém? Então, a busca pela santidade, ela tem um argumento e tem um motivo muito forte. É porque sem santidade, nós não podemos nos aproximar de Deus. Nós não podemos se relacionar com Deus. Porque Deus, Ele é santo. Ele é santo. Nós cantamos aqui hoje isso. Nós lemos na palavra, Ele é santo. E Ele só se relaciona com pessoas que se santificam e que buscam cada dia mais ser parecidos com Ele. Há um caminho então para a santificação. Como nós podemos buscar a santificação? Poderia trazer vários temas aqui, princípios e direções a respeito disso, mas eu separei 3, eu quero ficar apenas em 3 aqui. E o primeiro dele é que nós podemos buscar a santificação através da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus é a nossa bula, é o nosso guia. Ela nos direciona. Sem o conhecimento da palavra de Deus, é impossível nós nos santificarmos. Sem conhecer e sem praticar a palavra de Deus, jamais conseguiremos alcançar a santificação. Jamais conseguiremos deixar o velho homem para trás, as características do homem lá atrás, e receber as características de Cristo em nossa vida. Quanto mais nós conhecemos da palavra, mais nós temos a oportunidade de ser parecidos com o Senhor. Então, pensando um pouco a respeito disso, eu afirmo que é incompatível um cristão, um servo do Senhor, aquele que diz ser um discípulo de Cristo Jesus, não buscar o conhecimento da palavra de Deus. Uma pessoa que se diz: eu sou discípulo de Cristo, eu amo a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu quero cada dia mais ser como Ele é, e não tem aliança com a palavra, não tem intimidade com a palavra, essa pessoa, ela não conseguirá a santificação. Porque a palavra de Deus, queridos, é que nos limpa. A palavra de Deus nos transforma. É uma mudança de caráter. Literalmente, é uma mudança de caráter. A palavra, ela confronta as nossas atitudes. A palavra, ela confronta aquilo que muitas vezes nós chamamos de fraquezas, mas a Bíblia chama de pecado. Palavra. Nós precisamos
amar a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ter a palavra dentro de nós. Talvez, eu não sei o tempo que você está buscando ao Senhor, mas talvez você seja daquele que ainda mantém na casa a Bíblia aberta, num livro, achando que aquilo ali vai trazer um bom fluido dentro da sua casa. Olha, queridos, a palavra, ela não precisa estar aberta dentro da sua casa. A palavra de Deus precisa estar gravada no seu coração. Então nós precisamos amar a palavra, nós precisamos ler a palavra, todos os dias nós precisamos receber algo da palavra de Deus. É inadmissível cristãos com anos servindo ao Senhor Jesus e não ter lido a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É inadmissível isso, queridos. Você tem que desejar a palavra, você tem que buscar a palavra, todos os dias, ela se renova, queridos, você pode ler vários textos da palavra, quando você está sedento por ela, o mesmo texto pode trazer revelações incríveis do céu para a sua vida, mexendo com a sua vida, mexendo com o seu modo de viver, transformando em uma pessoa melhor. Salmo 119, eu quero que você, durante essa semana, amanhã, talvez comece essa noite, você pegar numa sentada, você lê o Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia, mas eu não posso ler todos os versos aqui, porque seria só uma mensagem aqui ler ele, mas eu quero desafiar você a ler o Salmo 119, Salmo 119, do primeiro verso até o último, ele fala da importância de nós termos a palavra, de nós obedecermos a palavra de Deus. Eu separei alguns versos aqui apenas, para compartilhar com vocês. Salmo 119, verso 7 diz assim: eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Você está entendendo? Coração sincero, coração sem cera, coração sem ser maquiado. Como você pode louvar a Deus sinceramente, com a sua vida, quando você aprende as ordenanças do Senhor? Verso 9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Uma pergunta. A resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Jovens, é possível viver uma vida íntegra, santa, quando você tem a palavra de Deus no seu coração. Ah, mas está tão difícil. Sempre esteve difícil, queridos. Seguir a Deus nunca foi fácil, mas quando nós temos a palavra, nós vencemos. O Senhor nos ajuda. Diz aqui verso 11, olha: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. 133, dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Ah, mas como vencer esse pecado? Como vencer essa fraqueza? Como vencer essa debilidade do meu caráter? Guarde a palavra no seu coração. E o verso 165, os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Amém, queridos? Então a palavra é o início. Nós entregamos a nossa vida, tudo isso começou com a palavra. Nós recebemos a palavra, entregamos a nossa vida, e a partir daí, a partir da palavra, o Senhor começou um processo de santificação na nossa vida, um processo de transformação. O pecado que nos dominava, agora pela palavra, pela verdade, nós fomos livres do domínio do pecado. Mas
é possível conhecer a palavra, obedecê-la e ainda viver uma vida reprovada por Deus? O que vocês acham? Uma pergunta. Ainda é possível. Ainda é possível você conhecer a palavra, você praticar ela e ainda ser reprovado por Deus. E aí nós entramos numa segunda compreensão, porque quando você conhece a palavra e a pratica, você precisa, nesse processo de santificação, de purificação da palavra em nós, entender que há um caminho pela qual esse processo de fato acontece na nossa vida, e esse caminho é a cruz de Cristo Jesus. Esse caminho é a cruz, e eu entro no segundo ponto para ampliar este entendimento, porque a graça de Deus, ela nos ensina o caminho da santificação. Olha o que diz aqui em Tito 2, verso 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente. Então a palavra, ela é o início, você precisa estar constantemente envolvido com a palavra de Deus, você precisa buscar o conhecimento, a revelação, mais do que a letra, você precisa conhecer o rema de Deus para a sua vida, e a palavra de Deus faz isso. Mas sem a graça, sem este caminho da cruz, nós corremos o risco de sermos pessoas e nos acharmos como pessoas acima da média, pessoas que são melhores do que as outras, pessoas que julgam as demais pessoas, e isto é um erro, isto é um caminho perigoso, isto de fato não agrada a Deus, porque isso nos torna religiosos. Eu estava compartilhando aqui pela manhã de uma pessoa que eu conheci, eu tenho até outros testemunhos, mas especificamente eu lembrei dessa. Essa pessoa, ela tinha todo esse estereótipo, sabe, de crentão. Cara, ele conhecia muita palavra, era um cara que aprofundava no conhecimento muito da palavra, era dedicado. Só que esse espírito de orgulho tomou o coração dele, por conhecer a Escritura mais do que a média da igreja. E aquilo muitas vezes gerou alguns conflitos. Ele vestia terno, gravata. Você olhava para ele e falava assim: uau, o cara ama a palavra, conhece a Bíblia, tem esse perfil aí. Olha, apesar que hoje em dia, né, gente, terno e gravata até já está meio complicado, né? Leva até para uma outra dimensão. Mas na minha época, nessa época, o terno e a gravata era assim, ó, aquele cara ali é mais santo do que eu. E principalmente eu, que não gostava de usar o terno e a gravata. Entendeu? E, queridos, aquele cara era uma referência na igreja. Nós tínhamos uma reunião na igreja que chamava Escola Dominical. Quem aqui sabe que é uma escola dominical? Os antiguinhos aí, pode levantar tudo a mão, viu? Vocês sabem, né? Entrega aí. Os novos não vão saber, né? Você que nasceu aqui na igreja, você que... Mas a escola dominical era uma reunião que acontecia domingo pela manhã, e ali nós tínhamos estudo sistemático da palavra de Deus. Toda manhã íamos para a igreja aprender algo muito precioso. E esse irmão, ele estava à frente ali, ele estava à frente. Então, para alguém estar à frente de uma escola dominical, você imagina o nível de conhecimento que a pessoa tem que ter.
ela coordenava os professores. Queridos, do nada, simplesmente do nada, da noite para o dia, a vida daquele homem desabou. A vida daquele homem foi um desastre. O casamento foi destruído. Seus filhos não permaneceram em Deus. Pior ainda, as notícias que eu recebi depois, daquele homem, que tinha todo um estereótipo de um homem santo, um homem consagrado, um homem que tinha palavra. Aquele homem estava vivendo, queridos, pecados, que você nem imagina que uma pessoa possa viver com o conhecimento da palavra que tinha. O que era isso? A religião, o estereótipo, porque perdeu a noção da graça de Deus na sua vida. Sabe, queridos, se tem algo neste lugar aqui que nós, pastores, sempre vamos buscar em Deus, é Deus, quebranta-nos. Às vezes, esse púlpito aqui tem a intenção, às vezes, né, de assim, quem está ali é mais santo. Não, queridos, nós somos como vocês, nós sabemos o lugar que nós estamos, nós sabemos o quanto que nós precisamos cada dia vencer o pecado, renunciar o pecado, mas tem que ser pelo caminho da graça, conhecendo a palavra, mas é pela cruz de Cristo Jesus, é pela cruz. Há uma expectativa do Senhor sobre a sua igreja, sabe? Há uma expectativa de ver a sua igreja melhor a cada dia. A igreja que o Senhor Jesus Cristo vem buscar, queridos, é uma igreja adornada, é uma igreja santificada, é uma igreja pura, santa. Então, nós temos hoje esta reflexão para fazer. Nós temos que colocar a nossa vida no altar de Deus. Nós precisamos fazer avaliações. Tem uma parábola que Jesus contou, que ela representa muito bem aquele que trilha o caminho da graça e aquele que tenta a santificação por seu próprio esforço, por justiça própria. Lucas 18, verso 11 e 13, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, no verso 11 diz assim: o fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Gente, os dois, o religioso e o publicano. O religioso era esse, o fariseu, queridos, pensa num crentão. Crentão que conhecia a lei, que parecia mesmo dedicado ao Senhor, era o fariseu, era um religioso, sabe, um dos mais praticantes da lei. Desculpa aqui, o publicano, quem era o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. Ambos vão ao templo orar, ambos vão buscar ao Senhor, mas o fariseu, ele faz a seguinte oração: Deus, íntimo, ó, aqui, Deus, glórias a mim, glórias a mim, glórias às minhas ações, porque eu não sou como os demais homens. Sabe, queridos, nós precisamos deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração, porque nós precisamos buscar a santificação, mas nós também precisamos olhar para as pessoas com o olhar que Jesus olha. E ele fala aqui, olha a lista, ele dá: eu não sou como os outros homens, ladrões,
corruptos, adúlteros, e nem mesmo Deus, como esse publicano. A oração desse homem diante de Deus é uma oração altiva, é uma oração orgulhosa. Esse tipo de pessoa não alcança o favor de Deus, esse tipo de pessoa não alcança a graça de Deus, mas o publicano, aquele que era o cobrador de impostos, ele tem uma atitude ao buscar ao Senhor, de arrependimento. E aí, a Bíblia fala aqui, no verso seguinte, mas o publicano ficou à distância. Queridos, ele nem ousou chegar próximo ao templo. Deus estava trabalhando no coração dele, Deus estava fazendo algo no coração dele. Um homem que era mal visto na sociedade, um homem que estava rejeitado pelos religiosos, ele à distância, ele inclina sua cabeça e ele bate no peito e diz assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a Bíblia fala que apenas um desses voltou para a casa justificado. E não foi o fariseu, não foi o crentão que se achava acima da média, que olhava para os outros e falava: eu não sou como eles, eu não pratico tal coisa. Sabe, queridos, nós devemos sim viver longe do pecado, nós devemos nos afastar do pecado. Todos os dias ele bate lá na nossa porta, ele bate no nosso coração, ele bate nos nossos pensamentos, na nossa mente, tentando achar um espaço. Nós devemos sim fugir do pecado, mas nós não podemos fazer desta busca pela santificação um argumento para julgarmos as demais pessoas. Jesus, que foi santo e perfeito, o único que nunca pecou, ele se aproximou da prostituta, ele se aproximou dos pecadores. A santificação de Deus em nós, através da graça, através da cruz, ela não nos afasta das pessoas, ela nos aproxima do pecador, ela não nos afasta do pecador, ela nos afasta sim do pecado. Porque muitos têm usado o argumento da graça para viver no pecado. A graça de Deus, a graça de Deus, ela me redime. Então eu peco hoje à noite, eu oro e amanhã de manhã, olha, a misericórdia do Senhor se renovou. Ele usa os argumentos da palavra, querido, para justificar uma vida de pecado. O que eu estou falando para vocês, queridos, não é algo que eu vejo na vida dos outros, não. Foi algo que eu vi na minha vida. Eu vivi assim durante muitos anos. Eu nasci num berço evangélico, mas eu vivi escravo do pecado, e eu olhava para a graça de Deus como um argumento, que se eu pecar aqui, e se eu viver essa vida de pecado, eu tenho a graça. Sim, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Mas a graça não é um argumento para nós vivermos no pecado. Pelo contrário, a graça é um argumento de Deus, é um favor de Deus que nos livra do pecado, que nos afasta do pecado. Quando pela palavra, quando pelo discipulado, eu louvo a Deus, queridos, pelo discipulado. Como é bom nós termos pessoas nos orientando de perto. Como é bom buscar ajuda. Aí a palavra foi trazendo revelação na minha vida. Chegou um tempo, queridos, nessa cadeia de pecado na minha vida, que eu estava na sala da minha casa, orando, buscando a Deus. Sabe quando você percebe um fiozinho assim, uma chaminha, uma pequena chama, fumegando assim, apagando.
eu senti naquele dia, naquela noite, o Espírito Santo pronto para me deixar. E aquela noite foi a noite do meu choro, aquela noite foi a noite do meu arrependimento. E eu falei: Deus, não retira de mim o teu Espírito, Deus. Sabe, queridos, se há algum pecado ainda dominando a sua vida, se há algum pecado fazendo parte da sua história, você precisa buscar a graça de Deus, porque através da graça, através da palavra, você pode ser sim transformado e ser regenerado no Senhor. O seu caráter, eu entendi isso, queridos, que aquele pecado na minha vida não era uma questão espiritual apenas, não, era uma questão de caráter. Eu precisava mudar no caráter. Eu precisava Deus transformar, deixar Deus transformar o meu caráter. Muitas vezes isso aconteceu pela palavra, muitas vezes isso aconteceu na busca, na oração, muitas vezes isso aconteceu no discipulado, onde eu confessava os pecados, eu falava: meu pastor, me ajuda a vencer, me ajuda em oração, me dá uma direção, eu preciso vencer isso. Mas tudo na cruz, a graça de Deus, amém? Quando nós temos bons argumentos, na realidade é isso, né? É uma frase que até alguém me passou hoje, depois da palavra, né? Fazia muito sentido, né? A pessoa que tem um argumentador, ele tem dificuldade do arrependimento. E eu percebo isso, esses pregadores de uma graça que justifica uma vida de pecado, que justifica a prática do pecado, colocando a graça como um argumento para isso. Esses homens, eles são muito argumentadores. Queridos, nós precisamos ter menos argumentos e mais arrependimento, amém? Porque é este o caminho que Deus espera da sua igreja. É assim que nós transformaremos a nossa casa, é assim que nós causaremos um impacto na nossa sociedade, é assim que nós causaremos um impacto no Brasil. Se você está em Cristo Jesus, mas continua mentindo, como você vai querer falar: Senhor, dá-nos um Brasil diferente, dá-nos governantes sinceros, honestos, se lá no seu negócio as coisas não são honestas? Você sabe que eu trabalho, eu cuido de uma editora, do pastor Danilo, distribui os livros dele para o Brasil inteiro. E em algumas situações, as pessoas falam assim: olha, faz o seguinte, não precisa da nota fiscal não. Eu falo assim: olha, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, aqui nós tiramos nota fiscal de tudo que vendemos. E eu trabalho com um público muito seleto, muito abençoado. Eu trabalho com igrejas, secretárias de igreja, secretários de igreja ligando, pastores de igreja ligando. Então, é muito tranquilo, basicamente é muito tranquilo. Para você ter uma ideia, 3 anos e meio mais ou menos que eu cuido da editora, eu não tenho protestos. Esses dias um irmão da igreja que trabalha com protestos me procurou: Moisés, eu quero aí, estou à disposição. Eu falei assim: meu querido, eu vou te orar, eu vou orar por você, para Deus abrir portas para você ganhar dinheiro, para você ganhar o seu sustento. Mas aqui na editora, você não vai ter dinheiro, porque eu não tenho título protestado aqui. Isso, queridos, já demonstra o que Deus está fazendo no nosso Brasil, amém? Homens honestos,
Algumas vezes eles ligam para comprar o chaveirinho da Casa de Paz, sabe? Esse chaveirinho, eu vendo ele demais para o Brasil, o pessoal gosta muito, a qualidade que nós temos dele. Olha, Moisés, eu quero 100 unidades. Aí eu busco lá o cadastro dele, no encontro, eu falo, mas você vai comprar 100 unidades de chaveiro? E onde você comprou o manual? Ah, não, Moisés, olha, é o seguinte, o manual nós já temos aqui. Eu falei, não, meu querido, deixa eu te explicar. Esse manual que chegou aí para você, esse manual aí não é o nosso manual, não. E aí, queridos, eles ficam assim, sério? Vários deles mesmo, vários que eu coloquei essa situação, assim, Moisés, eu não quero estar na ilegalidade não, eu quero estar na bênção. Eu não sabia que esse manual, e realmente, né, esse manual está distribuído, nós não temos mais controle das casas de paz no Brasil, graças a Deus por isso, amém? Tem sido um instrumento de salvação, uma ferramenta poderosa em Deus. E aí eles falam assim, não, Moisés, deixa, eu quero comprar um manual aí com vocês. Eu disse, olha, meus queridos, eu tenho certeza que essa sua atitude vai ser bênção na igreja. Amém? Então, queridos, nós precisamos impactar a sociedade. Nós não podemos aceitar, sabe, uma atitude mundana, um padrão mundano, dominando a nossa vida, dominando a nossa casa, dominando os nossos negócios. Você, funcionário, você não pode ficar matando hora lá do seu patrão. Isso é pecado, isso é roubo. Ah, mas esses políticos são ladrões, e aí? E aquela horinha lá que você fez uma cerinha, aquela produção que você não fez para poder fazer uma hora extra e ter uma rendinha melhor no fim do mês, o que é isso? Isso é roubo. Mas aí nós olhamos para os políticos e falamos, ai Deus, tira esses ladrões de lá. Sim, temos orado, como nunca nesses dias nós buscamos, falamos isso. E Deus está fazendo, hein, gente? Amém? Deus está fazendo. A nossa esperança, como o pastor Zé Mauro disse aqui no começo, não está em homens não, mas nós vemos uma pequena nuvem. Deus vai fazer grandes maravilhas entre nós, mas começa na igreja, começa em nós, começa na nossa santificação. Amém? Deixa eu seguir aqui, para o último ponto. Buscar a santificação, ela abre a possibilidade para Deus fazer grandes maravilhas. Diz assim: Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Sabe, queridos, nós queremos um avivamento, nós queremos a transformação da nossa nação, mas deixa eu te falar uma coisa: estas maravilhas Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, na nossa nação, se nós buscarmos a santidade de Deus. Se nós buscarmos ser parecidos com Deus, é esta transformação, é esta santificação, através da palavra e da cruz, que vai causar um impacto na nossa sociedade. Eu louvo a Deus, porque a igreja tem se despertado nesses dias. Deus tem trazido um incômodo no coração da igreja, porque nós queremos ver as maravilhas de Deus em nosso meio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe aquele milagre que você está esperando na tua casa? Sabe aquele milagre? Deus está dizendo para você: santifique-se, porque você vai ver algo extraordinário acontecendo lá. Santifiquem-se, consagrem-se, busquem a santificação, porque aquilo que parece impossível, eu vou fazer possível na sua vida.
Amém? Uou! Queridos, quando Deus fala isso para Josué, o povo de Israel estava à beira do Jordão. Eles estavam para possuir a terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao seu povo. E quando eles estão ali no Jordão, Deus libera essa palavra, essa direção. Na realidade, se você buscar isso na Bíblia, você vai ver centenas de vezes. Santificai-vos, santificai-vos, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E eles estavam no momento de entrar na terra, eles estavam no momento de pisar na terra prometida. Milhares de pessoas, aqueles que saíram lá do Egito, não puderam ver, apenas Josué e Calebe. Os demais morreram no deserto. Por quê? Por causa do pecado. Não se santificaram. A murmuração. Gente, aquele povo viu grandes maravilhas. Aquele povo viu as 10 pragas. Eles foram libertos do Egito de maneira poderosa. No deserto foram alimentados. Eram cuidados pelo Senhor durante o dia, para que o sol não queimasse eles. Durante a noite, no frio do deserto, eram aquecidos por uma coluna de fogo. Aquele pessoal recebia o maná todos os dias, queridos. Eles só caminhavam, colhiam maná, faziam, sabe? Eles comeram carne no deserto, mas eles não tiveram uma postura correta, e por isso, não observando as leis de Deus, eles não entraram na terra prometida. Deus tem promessas para nós, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para a sua família, Deus tem promessa para as suas gerações, amém? E Ele vai fazer isso, Ele vai mover, mas isso depende da sua vida hoje, da sua santificação, da sua busca, da sua entrega, da sua consagração. Eu não tenho dúvidas, queridos, que o nosso Brasil será impactado por uma igreja operante, por uma igreja santa, por uma igreja que busca o caráter de Cristo cada dia mais para a sua vida. Eu já quero chamar os irmãos do louvor aqui. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim, um conselho de Paulo à igreja ali em Roma: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Um clamor daquele apóstolo para a igreja de Roma. E ele continua no verso 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, o quê? Capazes de provar, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Uou! Nós queremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa nação. Mas para isso, nós precisamos ter a nossa mente transformada com a mente de Cristo. Nós não podemos deixar o pecado fazer ninho, queridos, na nossa cabeça. Nós não podemos deixar o pecado fazer ninho na nossa casa. Nós temos que buscar todos os dias a santificação. Amém? Você quer ver as maravilhas de Deus na sua vida? Porque é isso que acontece. É isso que acontece. Quando nós nos santificamos, quando nós buscamos mais de Deus,
quando nós morremos, fazemos morrer a natureza velha, então o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Quem quer ver as maravilhas de Deus aí, levanta a sua mão. Fique em pé.